Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser voltada para a estrutura da linguagem de programação C, que é usada para programar os principais microcontroladores. E depois o foco, óbvio, é se você vai programar um PIC, ou vai programar um Arduino, ou qualquer outro que seja, tem as suas peculiaridades, mas aqui já vai dar uma noção muito boa para você se organizar com relação à programação. A linguagem C, pessoal, é uma linguagem considerada de alto nível, porque vamos pensar que ela está bem mais fácil para o projetista utilizar, se for comparada com a linguagem Assembler, por exemplo, que é uma linguagem chamada de baixo nível. Por quê? Porque você está mais próximo da linguagem de máquina. Então, essa é a principal característica da linguagem C. Aqui nós temos uma comparação, né? Deixa eu pegar o ponteiro aqui, ó. Do lado esquerdo aqui, um exemplo de programa feito na linguagem Assembler, que é uma linguagem de baixo nível, né? Ou seja, que é a linguagem que você vai programar praticamente digitando aqui o código de máquina, né? A linguagem de máquina. E do lado de cá, a mesma função escrita na linguagem C. Então, dá para ter uma ideia boa dessa diferença. Um modelo básico de programa, pessoal, tem pelo menos aqui 4 elementos que a gente pode destacar. Primeiro são os comentários, diretivas de compilação, definição de dados e bloco com instruções. Nós vamos falar de cada um deles na sequência. Pessoal, então, as diretivas de compilação são comandos que não são compilados, né? Eles são comandos aí relacionados ao pré-processador C. Tá? Então, elas são executadas pelo compilador antes da execução do processo de compilação propriamente dito. Né? Então, o pré-processador é um programa que examina o programa fonte escrito em C e executa essas modificações baseado nessas diretivas. Então, torna o programa aí mais rápido, né? mais legível, mais dinâmico. Então, são algumas características. Aqui eu coloquei duas. A diretiva include, né? Deixa eu só acertar aqui. O include e o define, que são dois que a gente vai usar bastante aí. Então, por exemplo, include, a gente vai usar muito com bibliotecas. Então, por exemplo, a biblioteca de timers, por exemplo. Então, você não precisa ficar fazendo essa programação. Normalmente, a biblioteca, a extensão dela é .h, que é header, né? Que é um código também, mas que já está pronto, né, para você utilizar os seus recursos. E o define também é um outro tipo de diretiva muito importante. Uma das principais funções aí é usar ela como uma constante, que é o que a gente vai usar aí na definição dos pinos, principalmente se a gente for utilizar o Arduino. Outro detalhe importante que sempre ela vai começar com esse caractere aqui, que é o sharp, tá? Que é o sustenido aqui, né? Os comentários, pessoal, podem ser feitos aí ocupando uma linha só. Antes dele vai aparecer as duas barras, ou comentário de múltiplas linhas, que você vai encontrar aqui, ó, asterisco, barra asterisco e asterisco barra. Agora falando das variáveis, pessoal, as variáveis, na verdade, a variável, né, é um local reservado para armazenar um tipo de dado, um local da memória com esse objetivo. Então, ela tem que sempre ter um identificador, ou seja, um nome, e além disso, ela também precisa ter um tipo. Então, eu tenho aqui dois tipos de variáveis diferentes. Por exemplo, a variável char, o nome dela são duas variáveis, a i e a j. A char é usada para armazenar caractere, por exemplo, e a float é um tipo de variável, e o nome dela é tempo. A float trabalha com ponto flutuante. Os blocos com instruções, então,
o void main, para alguns microcontroladores, é o bloco que vai executar o programa principal. Se a gente pensar no Arduino, seria equivalente ao void loop. O void loop do Arduino é onde vai executar o programa principal. Então, ele é cíclico. Ele é o único que é executado ciclicamente. Então, durante todo momento que o controlador está operando. Tá? Ele vai estar entre chaves também. Isso é importante observar. Então, aqui falando um pouquinho mais detalhado dos comentários, né, pessoal? A importância deles. Deixa eu mudar meu ponteiro de novo aqui. Então, eu preciso dos comentários, né? Por quê? Primeiro que é uma boa prática, né? Segundo, o compilador ignora os comentários. Eles não são levados em conta. E eu tenho dois tipos, e a gente vai detalhar um pouquinho mais. Já tinha falado um pouco antes, mas agora que a gente vai detalhar. Por que é uma boa prática? Porque você ajuda você mesmo, né? E quem for analisar o seu programa também. Por que vai ajudar você mesmo? Agora você sabe o que está fazendo, mas daqui, sei lá, um mês, um ano, de repente você precisa fazer alguma alteração no programa. Se não tiver comentário, fica um pouco mais difícil de executar. Aqui detalhando um pouco o comentário de uma única linha, né, pessoal? Então eu tenho aqui, ó, aqui uma expressão, ó, tá? X é igual a x mais 2. Então, nessa expressão, o programa vai fazer o que está falando aí, né? Vai pegar o valor de x, somar 2 e guardar em x de novo. Então, por exemplo, se x vale 0, 0 mais 2 é 2. Guarda onde? Em x. Então, agora x vale 2. Então, 2 mais 2 vale 4. Guarda onde? Em x de novo e assim por diante. Tá? Então, para alguns é bem claro isso aí. Mas aqui eu coloquei até em outro tom, um tom mais claro de cinza, né? Barra, barra, soma 2 a variável x. Pronto, aqui eu estou explicando o que faz aqui. Né? Então, aqui seria um exemplo aí de uma linha. O comentário de mais de uma linha, né, ou múltiplas linhas, ele vem aqui, como eu coloquei entre barra asterisco e asterisco barra. Para que ele serve? Pode ser, como o nome está falando, para fazer um comentário, ou também serve para anular um pedaço do programa, como nesse exemplo aqui. Então, essa função que eu vou marcar aqui, ó, opa, tudo isso aqui também fazia parte do programa, mas vamos supor que eu fui fazer um teste e queria eliminar. Ao invés de apagar, se torna mais fácil, mais prático, eu fazia aqui a anulação dele temporária, porque depois eu posso só tirar a barra e o asterisco dos dois lados aqui, né? Tirar esse e tirar esse, aí ele volta a operar. Compilo novamente e ele volta a operar, tá? Um outro item importante, pessoal, é o ponto e vírgula no final da instrução, certo? E as chaves para o bloco. Senão, o compilador não sabe, né, onde procurar essa informação, onde começa, onde acaba. Né? Ele não é um compilador de linha. Ele procura o sinal de que a instrução, o bloco já acabou. Então, se você esquece um ponto e vírgula, ou falta uma chave, sobra uma chave, ele com certeza, dependendo da IDE que você estiver usando, né, que é o software de interface aí, você vai encontrar problemas, ele vai dar erro de compilação. Aqui um exemplo, ó, são duas situações, é a mesma coisa escrita de forma diferente. Então aqui, ó, eu tenho x igual a x mais 2, ponto e vírgula. Então ele achou ponto e vírgula, ele vai para outra instrução ou outro bloco de instruções. Aqui, desse outro lado, ó, a diferença é a mesma coisa. Só que eu fui escrevendo os comandos divididos. Quando ele chega aqui no ponto e vírgula, ele sabe que aqui acabou a instrução. Então ele leu x igual e fica procurando. X mais 2, ponto e vírgula. Opa, então isso aqui é um bloquinho que faz o quê? X igual a x mais 2. Então é a mesma coisa que isso aqui, né? Isso aqui, ó, é a mesma coisa escrita de forma diferente apenas.
Agora, pessoal, a gente vai falar aqui sobre as variáveis constantes identificadores. Então, primeira coisa, elas têm um nome, são definidas por um nome e um tipo. E os dados básicos estão relacionados com a quantidade de bits, o comprimento dessa variável ou dessa constante, tá? Então, eu tenho aqui ó, de 8, 16, 32 bits. E também tenho variáveis de 1 bit que podem ser definidas. Então, com relação às variáveis, nós temos aqui, listei apenas 3, a variável do tipo char, de 8 bits. Lembrando que a char é recomendada armazenar caractere. E a faixa de valores de 0 a 255. Outro tipo, a variável int, 16 bits. Ela trabalha com valores negativo a positivo. E a long também é um outro tipo de variável, só que 32 bits, a faixa de valores também negativos e positivos. Nós vamos falar agora, pessoal, como declarar variáveis e constantes. Então, primeiro passo, colocar o tipo de variável que você vai usar e depois o nome dela. Então, aqui eu tenho a variável int, o nome dela é tempo. Aqui embaixo, uma outra variável, o tipo dela é char, e aqui eu declarei 3 caracteres, I, J e K. Constante, pessoal. Né? Então, a constante define que esse valor não vai ser alterado pelo programa. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui um número que é o π, por exemplo. Tá? Então, π é um número fracionário. Então, um número fracionário a gente viu que precisa ser do tipo float. Só que ele é constante, não vai alterar no programa. E o nome dele é π, e o valor dele é 314.14. Certo? Então, aqui um exemplo de aplicação e definição de constante. Então, o nome já está falando, constante, não vai alterar durante o seu programa. Tá? E float nesse caso, por quê? Porque vou usar o valor de π, que é 3,14, por exemplo. Aí agora as regras para escrita em nomes e variáveis constantes de funções. Então, primeira coisa, eu falei que você pode colocar o nome que mais vamos pensar assim, que mais ficar fácil para você entender, que dê sentido para você na programação. Tudo bem. Só que esse label é rótulo, é o nome, né? Deve começar sempre por letra. Pode ter no máximo 32 caracteres. Você não pode usar caracteres especiais, como a exclamação, barras, né? Outra coisa, acentos, né? Ser cedilha. Então, não funciona, ele vai dar erro aí, tá? E outro detalhe, ele diferencia maiúsculo e minúsculo. Então, por exemplo, aqui, ó, teste, deixa eu mudar aqui. Teste tudo maiúsculo, ele entende que é diferente de teste com a primeira maiúscula e teste com tudo minúsculo. Então, ele vai entender que são 3 variáveis diferentes, certo? A atribuição de valores ela é feita pelo sinal de igualdade. Então, do lado esquerdo eu tenho aqui o tipo de variável, que é a int, o nome dela é tempo, e ela é igual a 500. Então, eu estou fazendo o quê? Pegando o valor 500 decimal e guardando nessa variável. Agora, com relação a variáveis, pessoal, a gente trabalha com variáveis locais e variável global. A diferença básica, variável global, em qualquer lugar do programa que eu chamar, ela pode ser usada. Variável local, o nome já está falando. Só onde ela foi declarada é que eu posso usar. Então, vamos imaginar assim, pense em sua casa, você está almoçando e você precisa pegar algo dentro da geladeira. Então, a geladeira, todo mundo tem acesso. Então, vamos pensar dessa forma, que a geladeira seria uma variável. Dentro da geladeira tem uma variável global, porque você pode pegar margarina lá dentro. Ótimo.
E a variável local? A variável local é específica. Então, você está lá almoçando, por exemplo, e alguém quer usar algum item pessoal seu, certo? Uma carteira, um cartão que está lá no seu quarto. Então, quem tem acesso lá no seu quarto? É você, certo? Então, para ficar um pouco mais claro aí. Aqui, pessoal, um outro exemplo, né, de aplicação das variáveis local e global de uma forma estruturada dentro de um programa. Então, vamos entender aqui, ó. Primeiro, aqui em cima, ó, eu declarei as variáveis, certo? Então, declarei fora dos blocos de função. Então, eu tenho dois bloquinhos de função aqui, ó, como se fossem dois programinhas, ó, o bloco main, tá? E um bloquinho chamado tempo, correto? Tudo que eu declaro fora deles aqui, ó, é a variável global. Tanto o main quanto o tempo vão conseguir acessar. Agora, né, vamos olhar aqui, ó, no main, como é que é isso aí? Estou falando aqui, ó, A igual a zero. Então, estou falando assim, ó, carrega A com o valor zero. Ótimo. Aqui ele está falando, ó, vai lá na rotina tempo. Ok. Então, ele sai daqui e vem para cá, na rotina tempo. Ótimo. Aqui dentro, ó, tá vendo? Ele criou uma variável chamada char, que não está lá fora, se você olhar. Não importa, né? O nome dela é diferente, ó, tá vendo? Char J. Então, aqui ele fala, ó, J é igual a A. Então, o que ele vai fazer? Vai pegar o valor de A e jogar no J. Quanto que vale o A? A gente já usou aqui em cima, ó. O A vale 0, ó. Olha ele aqui em cima, ó, dentro do principal. Ok? Vamos no próximo para concluir isso aí. Então, vamos ver o que vai fazer. Ele acabou esse bloquinho aqui, ó. Ele volta de onde ele parou. Volta lá. Vou apontar de novo aqui. Ele volta aqui onde tinha parado. Por quê? Ele chamou essa rotina que estava aqui embaixo. Ótimo. Qual que é a próxima? Ele vai lá. Opa, chamou outra rotina, que é a chamada... Tem o nome de espera. Então, continuando, pessoal, aqui a rotina espera. Então, dentro dela, repare que ela começa com uma chave, né? E acaba com uma chave. Então, dentro dela é o que a gente chamou lá de bloco, né? Então, olha, criou a variável char com o nome x. Então, o nome da variável, a variável x, o tamanho dela é 8 bits, beleza. Aqui, o que está fazendo ali embaixo? Jogando o valor do A no x. Então, só lembrando, A valia 0, x vale 0, ótimo. E aqui? Jogando o valor de J no X. Só que aqui tem um problema, né? Ó. Onde que está J aqui dentro? Se vocês lembrarem, no slide anterior, o J era uma variável local, estava dentro da rotina chamada tempo. Então aqui vai ocasionar o quê? Até escrevi aqui, ó, erro, ela não existe nessa rotina. Ó. Quando eu trabalho com expressões numéricas strings, strings são nomes, letras, né, que você vai usar, né? O que eu tenho que observar? Números decimais, você não pode começar com 0, certo? 1, 2, 3 e assim por diante. Números octais, esses devem começar por 0, para o programa entender, para o compilador entender que é um número octal. Então você tem que prestar atenção. Números binários, vai aparecer aí, ó, 0b. E depois o número binário. Tá? Aqui tem dois exemplos. Números hexadecimais, vai aparecer 0x. 0x445. 0x7f. Então, o compilador e quem lê o programa e interpretar o programa também sabe que são números hexadecimais. String de um caractere. Por exemplo, você vai digitar uma letra, tem que estar entre apóstrofos. Então, aqui eu coloquei dois exemplos. E de vários caracteres estão entre aspas. Você quer escrever uma mensagem que vai aparecer no texto, numa tela.
Então, ó, por exemplo, a mensagem teste de escrita tem que estar entre aspas. Aqui, operadores aritméticos e lógicos, pessoal. Então, operador, um sinal de mais significa adição. Operação da adição. Dois sinais de mais junto, ó, é o incremento. Um sinalzinho de menos é subtração. Dois sinais de menos é o decremento. Então, aqui coloquei o exemplo aqui do decremento, que a soma, vocês sabem. Então, por exemplo, D mais mais equivale a fazer D igual a D mais 1. É a mesma coisa, né? Certo? E subtração. X menos menos, ou duplo menos aqui, equivale a fazer o quê? X igual a X menos 1. Então, aqui está a equivalência. Outros operadores de multiplicação. Está aqui, ó. Divisão. Armazenar o resto da divisão, né? Exponencial. Comparador menor que e maior que. Aqui, comparador menor igual, maior igual, e aqui tem que tomar muito cuidado, porque isso aqui é um teste de igualdade, é diferente de aparecer um sinalzinho só de menos. Tá? Então, um duplo igual assim é teste de igualdade. Então, aqui embaixo eu pus um exemplo. Ó. Se A igual a 5, significa o quê? Está testando se o A é igual a 5. E na linha de baixo, ó, só tem um sinal de igualdade, significa o quê? Eu estou pegando o valor de 5 e guardando em A. Então, estou falando, ó, A, você vale 5. Ok? E aqui o comparador diferente que. Aqui operadores lógicos, né? Então, eu tenho aqui o E lógico, ok? O OR, ou né? Essa barrinha você encontra aí, dependendo do teclado, logo acima da tecla Enter, tá? Aqui a exclamação mesmo, que é o NOT, que é o não, lógico, a inversora. Aqui o AND binário, o OR binário e o NOT binário, ou não binário. Pessoal, então para finalizar, nós estudamos hoje aí o modelo básico de programa na linguagem C, como declarar variáveis, constantes, os tipos de variáveis, os tipos de constantes de acordo com a quantidade de bits. Vimos algumas apenas, tá? Vimos a diferença também entre variável global e local. E as regras de sintaxe, como abrir e fechar um bloco, o ponto e vírgula, como escrever uma string, como organizar o sistema numérico, se ele é binário, decimal, hexadecimal. E também estudamos sobre as operações lógicas e aritméticas, a diferença entre a igualdade e a comparação. Correto? Pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção e qualquer dúvida é só me enviar.